podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Dando sempre as honras para a Laísa Adrian Santos. Sempre. É porque a gente está falando desde o primeiro bloco, Agora tá? fale um Desde pouquinho. 2 horas da tarde. Não Então, aguento mais nossa voz. é o seu momento. É verdade. Continuando o que a gente estava falando hoje é quarta. Na segunda-feira. Na segunda-feira que a gente falou muito a respeito da pregação. E aqui continua sobre isso, que fala assim, ó, lá no versículo 16 de Atos 17, fala que enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado a ver a cidade tão cheia de ídolos. E a partir desse momento ele começou a fazer pregações. O que é, Jônia? Você está com esse bico para ir? Esse é o meu mesmo. Que isso, gente? Ele começou a fazer pregações para as pessoas ali na cidade, né? 17, ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e também com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. E quando eu li essa parte aqui, me lembrou, sabe a história do missionário? Ele pregava lá na praça, qual era o nome daquele negócio? Não lembro. No Coreto? Isso. Quando o missionário conta que ele pregava ali no Coreto e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, foi a mesma imagem, assim. Acho que teve uma vez que fizeram tipo um VTzinho, né? Lembra? No Coretozinho azul e tal. E aí me remeteu essa imagem aqui, dele pregando ali na praça para as pessoas. E Paulo também fez isso, né? E aí lá no versículo 19 fala assim, ó. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. E aqui já mostra pra gente uma curiosidade da parte daquelas pessoas em saber, o que ele está falando, né? Mais para frente vai falar que quando Paulo chegou e viu os altares formados, tinha até mesmo um sacrifício para um Deus desconhecido. Mas esse Deus desconhecido, que eles já prestavam sacrifício sem nem saber quem era, é o nosso Deus. E a partir desse momento, Paulo começa ali, pega o gancho e começa a explicar para eles quem é esse Deus a quem a gente serve, quem era Jesus e tudo mais. E ali a vida é feita de oportunidades. E Paulo viu ali uma grande oportunidade de puxar essas pessoas, né, para perto dele e para entender a palavra de Deus. E aí, mais ali para frente, no versículo... Deixa eu ver. Do Deus desconhecido 23. É o 23. O 23? Isso. De fato, quando eu estava andando pela cidade, eu olhava lugares onde vocês adoram seus deuses e encontrei ali um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês, né? E no versículo bem lá na frente, 32... fala assim, que quando eles ouviram ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião, nós queremos ouvir você falar mais sobre esse assunto. Então, a gente falou muito na segunda-feira a respeito dos pastores também, né? Dos pastores persistirem ali com as pessoas e tudo mais. E a gente pode continuar falando sobre isso, que muitas vezes você vai falar e algumas pessoas serão convencidas, é mais fácil, resistir, né? Mas outras pessoas vão rir, vão zombar de você. Mas o que a gente vê hoje em dia é que muitas vezes quando alguém sorri da gente, zomba da gente, a gente logo fica recluso e a gente não quer mais falar. E ali é onde a gente tem que se deixar ser usado por Deus, ser intrépido e continuar anunciando o evangelho. Isso não só pastores, não só obreiros, mas qualquer pessoa no dia a dia dela, qualquer crente, vamos colocar assim essa palavra, no dia a dia dela. Porque hoje, em pleno século XXI, a gente vê muitas pessoas incrédulas e que não dão o verdadeiro crédito à palavra. E é assim, principalmente no meio de jovens, quando o jovem vai para a igreja e fala assim, não, tudo, né? eu vou para a igreja, eu sou crente. O que você fez fim de semana, fulano? Ah, no sábado teve grupo jovem, sei lá, e no domingo eu fui pro culto, passei o dia todo na igreja. O quê? Você perdeu seu fim de semana? KKKK. E começa ali a zombar daquela pessoa. Que perdeu a juventude, né? Exato. Tá na igreja. Mas bem melhor é a gente perder a juventude na presença de Deus do que estando lá fora no mundo, né? Como a gente falou, um investimento, a gente está investindo ali na nossa salvação. Então... E aqui aconteceu isso. Muitas pessoas zombaram, mas outros falaram, não, eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir falar mais. A gente vê que as pessoas estavam sedentas, né? E é por isso também que buscavam em várias fontes, mas nada preenchia. Mas quando Paulo começou a falar do Deus verdadeiro, que até então para eles era um Deus desconhecido, isso preencheu o coração. Sim. Me chamou a atenção enquanto você lia também, porque no versículo 16 que você trouxe, falava sobre a idolatria. O coração de Paulo ficou ali, como é que fala? O seu espírito se comovia em si mesmo,
por conta da idolatria. E esse é um problema que tem até hoje. Sim. Você fala, ai, mas eu vou para a igreja, eu não tenho nenhuma estátua, né? A gente associa isso a um ídolo, né? Como era no tempo da Bíblia, por exemplo. Mas hoje em dia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se não é Deus, o Deus verdadeiro que está no primeiro lugar no seu coração, qualquer outra coisa pode se tornar um ídolo. Sim. Pode ser o seu trabalho, que é uma coisa muito positiva. Ai, Deus abriu as portas para essa pessoa, amém. Mas se ela não vigiar, o trabalho pode tomar o primeiro lugar. E coisas também. muito assim, mãe. A gente fala assim, filhos, né? tem Pessoas, muitas mães que colocam os filhos dela como ídolos na vida delas, mas sem perceber. É um amor relacionamento. grande, é um amor incondicional, sim, mas a gente tem que ter isso. Eu tomo por mim como mãe, você futuramente vai ser mãe, você futuramente vai ser pai, e você vai entender que é um amor super diferenciado. Mas que se a gente não tomar cuidado, a gente realmente coloca o filho ali como prioridade. Não tem que ser. O Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Seja um relacionamento, seja qualquer outra coisa. Então, idolatria é um problema que a gente tem até os dias de hoje. E isso só vai preencher no seu coração esse vazio que você tenta colocar várias coisas, o dinheiro, a estabilidade financeira, por exemplo. Só acalma o seu coração quando entra ali o Deus verdadeiro. E aqui vai uma chamada de atenção, porque esse povo estava servindo ao Deus desconhecido. E tinha essa coisa que não estavam preenchidos ainda. O que me chama a atenção de muitas pessoas dentro da igreja que ainda não conhecem a Deus, não é verdade? Que estão há anos, de repente, dentro da igreja, do templo ali, estão servindo, estão adorando, oferecendo sacrifícios a Deus, mas ainda não conhecem verdadeiramente ao Senhor. Parece que vão ali para a igreja só mesmo, desculpa, em uma obrigação, sabe? Entre aspas, um ritual. Não, eu tenho que ir para a igreja, domingo é dia de ir para a igreja, sai da igreja. Entra na igreja, sai da igreja. Mas não conhecem a Deus verdadeiramente. Pode falar. Você falou da idolatria, você falou da questão do Deus desconhecido, porque os atenienses eles eram tão idólatras que eles tinham medo de desagradar algum Deus que eles não conhecessem. O interessante é que aqui no 16 fala que Paulo esperava em Atenas, né, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E no 20 fala, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Ou seja, os atenienses, eles eram inteligentes, porque lá era o berço da filosofia. Sim, da cultura, eles davam muita atenção para a questão do diálogo, da retórica. E eles conheciam muita coisa. E isso daqui é um retrato, eles tinham muita sabedoria, retrato dos dias atuais. A gente tem muita informação, as pessoas conhecem muita coisa, já ouviram falar de várias religiões que existem. Só que ainda assim, quando as pessoas ouvem o evangelho, muitas pessoas ainda falam, mas que ensinamento diferente, que coisa estranha, isso aí não tem nada a ver. E infelizmente isso acontece nos dias de hoje também. Às vezes você vai pregar para alguém, vai falar da Bíblia, e isso soa estranho para muitas pessoas. Mas como é possível a gente estar nesse mundo e precisar se arrepender dos pecados, salvação? Então, aquela época não é tão diferente dessa época, mas o bom é que ainda existem pessoas como Paulo, que estão pregando, que estão falando do amor de Deus, da salvação, e que se você teve essa oportunidade de entender a palavra e conhecer a Cristo, se apegue nisso, porque com certeza você vai ser salvo e vai chegar ao conhecimento de um Deus que não é mais conhecido, mas é um Deus conhecido. Exatamente. Esse foi o nosso podcast de hoje, galera. Obrigado por mais uma vez vocês estarem com a gente. Deus abençoe. Valeu, Laísa Adria. Valeu, Xulia Noebra. Valeu. Até sexta-feira. Até sexta-feira agora, né? Sexta-feira. Um grande abraço. Até o próximo já. Valeu, gente. Tchau. Fala, galerinha. Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.